Bom dia, pessoal. Então, aula do dia 23 de março de 2021, de treinamento físico. Vamos dar continuidade ao conteúdo. Hoje nós vamos ter, então, métodos de força, né? Resistência de força, apresentado pelo Arthur dos Santos e Caroline Silveira. Deixa eu aqui liberar para vocês. Espera aí, gente. Arthur e Caroline, tudo com vocês. Tá? Meu cronômetro. Tá compartilhando aí? Tá carregando ainda. Agora apareceu. Tá aparecendo. Peraí. Tá, não tem pressa. Às vezes não carrega direito, né? É bom sair e compartilhar de novo. A Aline até botou a toalha no pescoço, né? Depois que o Ramiro encheu a bola. Amigo tá aí para iludir, né, Tar? Hã? Amigo tá aí para iludir, né? Tá aí para apoiar. Sim. Se nem os amigos apoiam, imagina, né? O meu travou. Trancou? É um perigo, né? Sim. Peraí. Vai tranquilo. Eu Arthur, posso tentar aqui, Carol. tu não tem uma cópia? Sim, também? faz aí. Deixa eu ver como é que... É bom deixar de segurança, né? Sempre os dois, assim. Deixar mais um apresentando, que caso dê um probleminha, o outro passa, né? Olha aí a família Strel. E aí? Eu vou parar aqui o cronômetro, né? Deu 2 minutos, mas eu vou zerar. Apareceu, hein? Tá. Foi. Apareceu. É o botãozinho ali embaixo, né, de apresentação da telinha. É aquele da telinha ali, parece um... Aí. Feito. Feito. Bom dia, então. Meu nome é Caroline Bernardo. Junto com meu colega Arthur, a gente vai apresentar métodos de força, resistência de força. Pode passar. Então, endurance muscular é conhecido também como a resistência de força. É a aptidão ou capacidade de um grupo muscular em realizar contrações repetidas contra uma carga ou manter uma contração por um período de tempo prolongado, que é no caso do treinamento isométrico, onde a contração muscular ela não vai exercer movimento articular e a contração, a resistência é oferecida pela ação dos antagonistas ou um objeto. Há também o treinamento dinâmico, que é contrações repetidas contra uma carga. Dentro do treinamento dinâmico tem resistência constante, resistência variável, isocinético e excêntrico. Pode passar.
Treinamento dinâmico. Isocinético, feito com a máquina, onde o grau vai, em todos os graus da articulação vão exercer força e velocidade, né? Constante. Resistência constante é em máquinas, como por exemplo a cadeira extensora. Resistência variável, eu tinha trocado a imagem, só que não apareceu. É quando tu usa um elástico ou uma corrente para gerar a constante, mas a resistência não é por causa do acréscimo da borracha Superbend ou das correntes. A carga é menor em torques externos menores. E o exercício excêntrico, que eu coloquei como exemplo, o flexão nórdica, a qual o exercício excêntrico, a mulher ela vai ir a favor da gravidade quando chegar no chão, no chão. Pode passar. Recomendações de programas que foi retirado do artigo em relação à carga e volume. São cargas leves com repetições altas, de 15 a 25 repetições ou mais. E dentro disso tem a divisão de iniciante, intermediário e avançado. Iniciante e intermediário vão usar cargas mais leves, né, relativamente leves, com altas repetições. O avançado vai usar diversas estratégias de carga para fazer várias séries por exercício. Então, de 10 a 25 repetições ou mais, a um maior volume, que daí isso daí gera usando intensidade mais leves. Em relação à seleção e ordem dos exercícios. Exercícios unilaterais e bilaterais. O bilateral é um deadlift e um exemplo de exercício unilateral é o deadlift unilateral, que foi mostrado na foto anterior. E multi e uniarticulares. Pode utilizar diversas articulações, como, por exemplo, o deadlift. E uniarticular, que pode ser um bíceps rosca, né? E o bíceps pode ser tanto unilateral quanto bilateral. Em relação à velocidade de repetição, de 1 a 2 minutos para... Não. Trocou o slide. Passa. Isso daí é o descanso. Tá. O período de descanso é de 1 a 2 minutos. Um segundo, só vou ver aqui no meu. Tá, enfim. A frequência. Baixa frequência de 2 a 3 dias na semana é eficaz para indivíduos que recém iniciaram o treinamento e ao treinar o corpo todo. Para o treinamento intermediário, 3 vezes na semana é recomendado para exercícios que usem o corpo todo, né, todas as articulações. E 4 dias por semana é recomendado para exercícios onde se há divisão entre superior e inferior do corpo. No treinamento avançado, frequências altas, de 4 a 6 dias na semana, se o grupo muscular se dividir em rotinas. Em relação à velocidade de repetição. Velocidades intencionalmente lentas com repetições moderadas podem ser feitas, de 10 a 15, mas as velocidades moderadas a rápidas são mais eficazes para aumentar o número de repetições do que o treinamento de baixa velocidade. Os períodos de descanso agora, que eu vou falar que está no outro slide, volta ali, Arthur. Os períodos de descanso, de 1 a 2 minutos para séries onde o exercício vai fazer de 15 a 20 repetições ou mais. No caso, vai fazer um agachamento com 15 repetições. Tu vai ter 2 minutos de descanso e tu pode descansar
no tempo que tu terminou. Se tu terminou em 1 minuto e 30 segundos, tu pode descansar até 2 minutos. Menos que 1 minuto, de 10 a 15 repetições. 10 repetições dá para descansar menos que 1 minuto. E em circuito, quando tem vários exercícios e passa pelas estações, o período de descanso vai corresponder a sair de um exercício e ir para outro. Tá? Pode passar. Passa. Bom, dando sequência, então, na apresentação do nosso trabalho, importante a gente ressaltar que o método de resistência de força, ele vai ser sempre pautado, os treinamentos serão pautados no tempo prolongado desse exercício versus uma determinada intensidade. Então, a partir disso, a gente vai falar um pouco agora das relevâncias desse método de treinamento dentro das modalidades esportivas. Outro conceito que a gente precisa trabalhar antes de entrar nas relevâncias é o conceito de que a resistência ela pode ser geral ou específica. Quando que essa resistência vai ser geral? Quando não houver uma semelhança com o objeto fim da modalidade. E ela será específica quando o treinamento tiver uma semelhança com esse objeto fim. O que seria isso? Por exemplo, se eu for trabalhar um atleta da natação e eu fizer um modelo de treinamento de resistência com ele dentro d'água, direto na piscina, eu vou estar trabalhando ele próximo do objeto fim dele, que é nadar. Então, eu vou estar fazendo uma resistência específica. Se eu levar esse atleta para uma sala de musculação, por exemplo, onde eu aplique um modelo de treinamento que, beleza, vai ter um benefício para ele dentro do método de resistência de força, mas que o gesto técnico não é específico da modalidade, eu vou estar trabalhando de forma mais geral. A partir disso, então, a gente traz que o modelo de treinamento de resistência de força ele é muito importante para aprimorar o desenvolvimento motor e os melhores resultados aparecem quando a prescrição do exercício é específico para determinada modalidade ou tarefa. Além disso, as recomendações para melhorar o desempenho são muito semelhantes com as do treinamento de força e potência. Falando, então, um pouco sobre o salto vertical, por exemplo, se a gente pegar o levantamento de peso olímpico, essa modalidade, esse treinamento, ele pode colaborar simultaneamente com o salto vertical. Por quê? Ele é uma atividade que utiliza força e alta velocidade. E o padrão de movimento ele é muito similar com o salto vertical, porque utiliza força, potência e capacidades neuromusculares. De forma não tão acadêmica, pode-se dizer que o levantamento de peso olímpico seria, entre aspas, um salto vertical segurando uma barra com as mãos, porque o padrão de movimento ele é muito semelhante. Trabalhando isso, tu estaria trabalhando o salto vertical de uma forma mais específica, uma resistência mais específica. Mas tu também pode trabalhar ele de uma forma mais geral, com um exercício de cadeia cinética fechada, como agachamento, por exemplo, onde tu vai ter benefícios na resistência daquele indivíduo, mas tu não vai ter o gesto técnico tão aproximado do que tu teria naquela modalidade. Outro exemplo que a gente traz seria a velocidade de sprint, onde nessa modalidade, para se obter os melhores resultados, se recomenda uma combinação de treinamento de flexores de quadril mais treinamentos de força balística com treinamentos pliométricos. E sempre lembrando de considerar o tempo de execução com a determinada intensidade para que esse exercício seja, então, um treino de resistência, um treino de força de resistência. Agora, trazendo a perspectiva do treino de resistência de força em idosos, a gente vai ver que aqui a gente vai ter uma levada um pouco diferente. Como a gente não vai ter um gesto técnico como objeto fim, num primeiro momento pode-se pensar que não teria como trabalhar de forma específica. Mas isso não é verdade. Por quê? Quando a gente está trabalhando com idosos, o objetivo é saúde, não é rendimento. Mas
não é porque é saúde que não se pode trabalhar de forma específica. Um dos principais benefícios quando se trabalha com idosos é melhorar a qualidade de vida desses indivíduos. Então, se tu aproximar o teu exercício, o teu gesto ali, em determinado momento, com algo que se aplique nas tarefas diárias dos idosos, tu vai estar trabalhando de forma específica também. Então, como já se sabe, a manutenção da capacidade física é o principal objetivo desse modelo de treinamento para os idosos, e o profissional que for trabalhar com idosos, ele tem que estar sempre atento para cuidar taxa de progressão, pois quando se trabalhar principalmente com idosos hipertensos, com artrite, doenças cardiovasculares e outros fatores que possam debilitar a capacidade desse indivíduo, é importante que se esteja atento à taxa de progressão. Uma forma de trabalhar a resistência de força em idosos que é muito aceita e é sempre bem-vinda são exercícios que são dentro d'água, porque, como se sabe, esse tipo de exercício diminui o impacto nas articulações, o que é muito mais tranquilo de se trabalhar, sendo que os idosos, por consequência dos processos degenerativos, podem ter essas articulações provavelmente mais enfraquecidas. Então, alguns estudos demonstram que, quando o idoso pratica um exercício de força e resistência, ele tem aumento da força muscular, aumento da potência, densidade mineral óssea e melhorias tanto cardiovasculares quanto psicológicas, que é também um benefício muito importante desse tipo de exercício nessa faixa etária. Para que ocorram os benefícios, se recomendam, então, exercícios uniarticulares, com velocidade lenta e moderada, de 1 a 3 séries por exercício, 8 a 12 repetições, com 1 a 3 minutos de descanso entre as séries, sendo 60% a 80% de uma repetição máxima, sendo prescritos de 2 a 3 vezes na semana. Porém, a gente tem que sempre lembrar que não existe uma receita de bolo, ou seja, não é só dessa forma que se pode trabalhar. Isso é uma das formas que sabe-se que trazem benefícios, mas ela não é a única. É importante, por exemplo, como a gente citou, a partir do momento que tu vai trabalhar um exercício uniarticular, fica muito complicado de tu representar uma atividade diária daquele indivíduo. Porém, os exercícios uniarticulares aqui são muito aceitos, porque eles são de mais fácil execução, mais fácil aprendizado. Então, para uma pessoa que já está numa certa idade, inicialmente é mais fácil de se aplicar, mas não significa que tenha que ficar só nisso o resto do treinamento todo. E, por fim, alguns benefícios do treinamento de endurance seriam adaptação da função oxidativa das fibras de contração rápida tipo 2, uma dependência reduzida da glicose no sangue como fonte de combustível e o fato de que o indivíduo passa a acumular menos lactato, diminuindo a acidose sanguínea e gerando uma certa tolerância ao lactato durante a atividade. Era isso, então. Queria agradecer a atenção de todos e pedir desculpas pelos problemas técnicos que ocorreram ali. Passo a palavra para o professor, então. Muito obrigado. Muito bem, obrigado, Arthur. Obrigado, Caroline. Tira ali do modo de do compartilhamento. Quem puder abrir a câmera aí para a gente se enxergar e nos ver um pouquinho mais, por favor. Eu tenho sempre os parceiros ali, né? O Ramiro, Luísa, agora a Aline também. Isso é bom, tá? Deixa eu botar aqui em modo de galeria. Feito. Deixa eu anotar aqui, né, gente? Não parei o relógio, estava quase me equivocando aqui, descontando o ponto do aluno. Foi por pouco. Um pouquinho mais, já perdi um pontinho. Mas não, ficou longe, estou brincando. Foi 15 minutos. Perfeito, tá? Bem organizado o tempo, pessoal. A qualidade dos slides também ficaram boas. Assim, tinha algum slide com um pouquinho mais de informação do que daria, mas ficou bom no geral, tá? De bom a ótimo mesmo. Então, bem jóia. E os probleminhas técnicos eu notei, assim, ficou na cara ali quando a Carol apresentou, que provavelmente era uma versão diferente, coisa assim. Mas não precisam se justificar, porque o bom é isso, é ficar calmo e passar a informação, mesmo que esteja um pouco quebrado, volta, vai, não tem problema, tá? Não é problema.
aconteceu mesmo uma situação diferente. Vamos para o conteúdo, que eu acho que é o que interessa. Bem apresentado, vocês deram o conteúdo de cargas, que eu até estava comentando que alguns grupos anteriores estavam super ligados aos desfechos, mas esqueceram da parte principal, que é as cargas de treino, e vocês focaram nisso, e ao mesmo tempo também trouxeram esse outro mais, né? Alguma aplicação e tal. Vamos começar assim. Eu vi que o Arthur foi indo bem, mas aí teve uma hora que eu acho que ele fadigou ali no final e acabou dizendo era resistência de força. Ele deu aquela freada pensando o que é mesmo força de resistência, foi, tá? E depois saiu de novo o termo aquele que eu mesmo indiquei para vocês, né? Do muscular endurance, que é o termo em inglês, que também a gente pode traduzir grosseiramente para endurance muscular. E não é grosseiramente, tem gente que usa assim, tá? Esse termo endurance em português mesmo, e o professor Álvaro fica louco com isso. Mas eu não sou religioso com isso, tá? Eu não tenho nenhum problema, tá? A única coisa, claro, na disciplina a gente usa a resistência de força. Vocês falaram bem, na maioria das vezes, ali, só uma vez que escapou. Mas é resistência de força, que o termo em inglês tem varia esse uso, tá? Mas eu costumo usar o que o American College vai definir, que vocês trouxeram bem, só que, claro, aportuguesados ali, né? O muscular endurance, né? Esse é o termo, seria uma tradução possível de resistência de força, tá? Lembrando que não é nem o único termo, nem em português nem em inglês, mas é usual. Então, vamos tentar usar esse, resistência de força ou muscular endurance, quando a gente quiser tratar da questão do inglês. E pensar no termo em inglês, ele é interessante porque nos faz pensar também das características fisiológicas desse treino. E aí que a gente vai fazer algum ajuste, tá? Embora tenha recomendações para idoso específico que mudem um pouco a carga, eu sugiro assim que quando a gente for treinar resistência de força, a gente tenha repetições que realmente sejam um pouquinho maior do que aquelas de hipertrofia, tá? Então, eu vi que vocês sugeriram ali para idoso um pouquinho menos, de 8 a 12, né? Que são repetições que a gente costuma usar para hipertrofia, sabendo que não é o único tipo de treino, mas é muito usual. Sugiro manter alta também. Os idosos podem fazer mais repetições também. Por um lado, inclusive, até é bom para eles. Eles vão fazer sempre com menos carga mecânica, né? A gente já sabe, porque tem a redução de força com o envelhecimento. Mas eles podem fazer mais repetições também, e isso vai fazer com que a força absoluta seja menor ainda. Então, de certa forma, seja até preventivo também para articulações, etc., dependendo do grupo, tá? E isso aparece mesmo. Quando a gente faz 15, 20 repetições com o aluno, às vezes ele não sente dor. E aí tu vai para 8 a 12, que tu tem que botar um pouco mais de peso, às vezes eles sentem dor por causa de uma artrose, por causa de uma... Então, esse é só deixar claro que dá para fazer mais. E, inclusive, resistência de força para idoso é também acima de 12. Tá? É também acima de 12. E 8 a 12 é uma zona de hipertrofia para eles. E a gente sabe hoje que eles podem hipertrofiar. Claro que eu não lembro direito, vocês vão ver lá depois com o Ronei, com o Cadore, que eu acho que é num potencial menor, mas tem como também ter ganhos de massa muscular, tem com alguma redução, né? Tem isso. E talvez até percentualmente, o Ramiro está me confirmando que dá, mas dá para fazer, né? Então, a gente pode manter os 8 a 12 para hipertrofia mesmo, zona de treino de hipertrofia, claro, para as cargas que eles podem, nos percentuais deles, né, individualizados, como vocês bem falaram, tá? Outro não é ajuste, tá? Mas é para a gente refletir sobre a carga que vocês deram, que em geral está correta, mas no intervalo ali, vocês colocaram, e está correto mesmo, até 2 minutos de intervalo, quando tu tens intensidades um pouco maiores para aquela zona de resistência de força, né? Lembrando sempre que é para aquela, né? O que acontece? Só para ver que eu falei nas aulas anteriores que hipertrofia deveria ser mais do que eu falo. Eu costumo dizer que hipertrofia tu tem intervalos entre séries, né? De 1,5 a 2 minutos, mas eu sou meio, eu erro ali, eu pego bem não é errado, mas eu pego bem na zona limite do tempo mínimo, né? Na real, daria para fazer mais tempo para hipertrofia, poderia ser 3 minutos. E vocês deram resistência de força 1,5 minuto, 2, para algumas zonas de treino ali. Eu, às vezes, uso menos até. Aí eu vou usar o mesmo, eu vou ser coerente com o que eu falei lá de hipertrofia. Então, o que eu sugiro?
é que quando for treinar resistência de força, como a gente sabe que a intensidade absoluta é menor, eu posso reduzir um pouco os tempos de intervalo. Talvez até menos do que 1 minuto e meio. Eu posso fazer de 1 minuto a 1 minuto e meio, por exemplo. É isso, essa é a sugestão que eu dou. Se fizer um pouco menor do que isso, não é o fim, desde que vocês mantenham seus alunos motivados, atentos, focados para o exercício, não é um grande problema. Tá? Que mais, gente? Tá, sobre esses ajustes, acho que era isso. Vocês introduziram elementos de tipo de treino bem interessante, aí eu só queria expandir isso, né? Essa divisão que vocês fizeram, eu não lembro se algum aluno mais fez, eu acho que sim, mas não estou lembrado de todas as aulas. Mas essa divisão de força específica e geral, ela é super útil para todas as dimensões de força. Tá? Então, eu vou pensar em força máxima, eu posso pensar em exercícios que têm as características de força máxima, específica ou geral, né? Mais próximo, como os exemplos foram ótimos ali da natação, com padrões de movimentos com mais concêntrica, né? Mais controlado, como é o padrão de força na natação, ou não, ou de base com exercícios monoarticulares, né? Uniarticulares. Então, dá para fazer assim, pensando mais em geral, né? Isso dá para se expandir para qualquer tipo de treino, inclusive para força rápida. E aí eu vou fazer um ajuste também sobre o que vocês falaram. Em alguns momentos, vocês deram ideias, assim, claro, tinha ideias de treinos combinados, né? Então, vocês falaram, olha, associado a sprint, não lembro direito, mas era alguma coisa de força rápida, tudo bem. Mas tenho que lembrar, assim, ó, que quando eu vou trabalhar com resistência de força, os exercícios são parecidos como quando a gente vai trabalhar com força máxima. Os clássicos, né? Não quer dizer que são os únicos, tem outras maneiras de adaptar, mas aqui, resistência de força, ela é feita sempre lenta a moderada a velocidade. Tá? Então, quando tem as situações de rápida, isso já muda. Eu não estou falando mais de resistência de força. Quase sempre, o que eu estou falando é de resistência de potência, que é uma mistura das 3 componentes. Né? Eu tô trabalhando com força, mas é misturada em alta velocidade, então tem essa característica de força rápida, né? E com mais resistências, ou seja, com resistência também. Então, é força, velocidade e resistência. É uma mistura. Eu costumo chamar isso de resistência de potência. É super estranho, mas é o que engloba os 3. É o que engloba as 3 componentes principais para eu pensar na organização das cargas. Mas aí, geralmente, não é resistência de força. O treinamento de resistência de força clássico é em dimensão lenta, controlada ou moderada, né? Até ali. Tá? Então, esse é o mais geral. Quando eu começo a fazer exercícios, que é muito comum nos últimos anos, o pessoal dos esportes fazer uma transição do treino de base, de musculação para quadra, fazendo exercícios na musculação em velocidade rápida, né? Isso mas quando eu fizer em maior repetição, eu vou chamar isso de resistência de potência. Mas quase sempre o treino vai ser de força rápida. Tá? É um bom período de transição que o pessoal tem colocado em modelos de treinamento avançados. Tá? Mas lembrem que ali não é uma resistência de força. Ali a dimensão é rápida, né? Então já muda um pouco. É que nem treinamento de hipertrofia. É claro que eu posso hipertrofiar, dependendo do estágio inicial do aluno, de outras formas, mas o treino tradicional é em modo lento, controlado. Tá? O treino normal em sala de musculação, quase sempre. Outra coisa que eu queria comentar para vocês, que ali onde no início que a Carolina estava explicando de resistência variável, ela deu o exemplo de adicionar um elástico, que é bem comum, né? Pode-se fazer isso mesmo. Mas também todo treino de peso livre é um treino de resistência variável, resumindo um pouco. Tá? A força externa é igual, a massa ali que é elevada é igual, mas a gente sabe que a resistência externa mesmo muda e principalmente a resistência, a força muscular avaliada através de dinâmica inversa, modelamento músculo-esquelético, se sabe bem que é altamente variável. Né? Então, isso está... então, a gente pode resumir assim, os pesos livres são de resistência variável. A gente pode até ter algum ajuste em alguma situação, mas é difícil. Peso livre é quase sempre isso. E, por um lado, a gente sabe que perde em função da resistência constante, né? Mas, por outro lado, são exercícios muito funcionais, são interessantes porque simulam situações do dia a dia, etc. Então, isso para os esportes, para a saúde, é interessante pensar também.
né? Pensar isso a longo prazo, que meus alunos resolvam problemas do dia a dia dele também, além das adaptações gerais, né? Que pensem nisso também, através dos pesos livres, por exemplo, né? É o melhor exemplo para isso. O que mais, gente? Durante um tempo foi um pouco o pessoal da área da musculação meio que desconsiderou, deu menos peso para isso, mas é bem interessante. Maratonistas, escolas de treinamento de resistência, aí pensando em atletas mais alto nível, fazem isso, tá? Com muita repetição, até acima. Estão mandando ver na cerveja aí, Ramiro. Que coisa bem boa, Luiz. Fica tranquilo aí. O bom é a gente se sentir em casa mesmo, né? Eu estava pensando esses dias em levantar a perna, botar em cima aqui do balcão. Eu pensei, acho que está um pouco demais. Isso é bom, né? A garrafa é tão bonitinha que eu resolvi usar para tomar água. Entendi. Nessa Ela garrafa fecha tem aqui, água. Claro, verdade. Imagina, a essa hora, né? Quem é que ia imaginar que a Luísa ia beber outra coisa? Eu não imagina. Tá certo. Que bom, que bom. É isso aí. O psicólogo explica, né? Tudo bem. Olha só, gente. Voltando. Então, a gente tem essas características do treino que são super úteis para resistência de força. Atletas de resistência fazem isso há muito tempo e com cargas até bem maiores. Atletas fazem com 30, 40 repetições. Então, claro, isso são grupos mais específicos, tá? Mas não é raro, tá? Em maratonista, por exemplo. Que mais, gente, que eu ia comentar? Teve um comentário ali do Arthur, que eu vou fazer uma pegadinha, tá? Porque não é nada grave, tá, Arthur? Fica bem tranquilo. Que é assim, teve um momento que ele disse assim, porque para o idoso, claro, ele está focado na saúde, não no rendimento. Aí eu disse, vou pegar esse exemplo, né? Eu sei o que tu quis dizer, né? Obviamente, mas vamos fazer um ajuste até para a gente. Eu acho que é muito comum a nossa intuição fazer essas simplificações, né? E, claro, o que acontece? Lá nos conceitos iniciais da disciplina, eu resgato um conteúdo que a gente trabalhou, que eu trouxe para vocês, para a gente abrir o horizonte sobre esses conceitos, que é o seguinte: quando eu falo de desempenho e rendimento, não significa que isso é sinônimo de alto rendimento ou alto nível de desempenho. O desempenho em si é um aspecto super importante na saúde também, né? O aluno atingir metas, né, que são otimizadas, né, que a gente sabe ter uma capacidade aeróbica X boa, que não pode ser nem muito alta, porque a gente sabe que depois perde em saúde, então tem que ser numa certa zona. A produção de força mesmo é otimizada, não é quanto mais melhor, embora os marombeiros acreditem que mas não é para o lado da saúde, é até um certo ponto, né? E por aí vai. A maioria dos nossos resultados, por isso que a gente fala que treinamento é mais otimização do que maximização, né? E o conceito de desempenho entra nisso também. Inclusive, tinha um grupo de trabalho temático no CBCE, que eu fui presidente, que eu comentei para vocês umas aulas anteriores, há uns anos atrás, que foi muito sobre influência do Antônio Carlos Gomes, que o nome do GTT era rendimento de alto nível. E aí se ficava claro o que era. Era o esporte de alto nível, assim, que era um campo onde ele trabalhava. Depois se viu que era muito limitado falar só do treinamento do esporte de alto nível, porque, na real, até o campo de trabalho nosso é pequeno sobre isso, né? A maioria de nós vamos trabalhar em outros campos e não só no alto nível. Então, se fez uma mudança de termo. Hoje se chama treinamento esportivo, se não me engano, GTT de treinamento esportivo, né? O Daniel Boliusa estava de coordenador, inclusive. Então, esse é um termo mais abrangente. E aí, claro, o treinamento esportivo vai trabalhar com desempenho. Até no campo da reabilitação, eu tenho que atingir metas, eu quero melhorar minha mobilidade funcional, eu vou melhorar meu TC6, meu teste de caminhada de 6 minutos, eu vou melhorar meus níveis de qualidade de vida, né? E aí também eu estendo. Tem muitas vezes em revisões que aparecem muitos aspectos assim, melhora a aptidão física e questões psicológicas. Hoje a gente sabe que, acho que até no alto rendimento, que a gente tem que englobar os 3 aspectos. Eu diria assim, sempre lembrar disso. Quando for falar disso, lembrar, não, mas espera aí, onde é que está o social ali? Porque as adaptações elas têm que ser biodinâmicas, físicas ou biológicas também, né? Eu chamo de biodinâmicas, que englobam um pouco todo esse campo. Eu tenho as adaptações psicológicas e tenho as sociais. Às vezes eu resumo isso como psicossociais, mas é importante colocar elas também,
tá? Porque só as psicológicas também têm uma certa restrição. Elas, claro, que são interessantes, né? Do que só pensar no biodinâmico, mas a gente tem que pensar que tem adaptações que são muito importantes relacionadas à integração social mesmo, construtos que não são tão claros de como até manejar isso, trabalhar, mas que a gente vê que no dia a dia é super importante. Estar bem relacionado socialmente, dentro do grupo, com a comunidade que está em volta, tudo isso vai ter a ver com um bom desempenho do teu treinamento, inclusive. Em qualquer nível que eu possa pensar esse desempenho. Se eu quero pensar, né, isso vai ter muito a ver. Então, sempre é importante lembrar de colocar o social junto quando eu for fazer essa integração. Dizer, olha, para o idoso vai ser importante adaptações psicossociais, né? É uma dica também. Mas acho que é isso, gente. Bem interessante, tá? São treinos importantes. Muitas vezes se usam como adaptação, e eu acho que é uma regrinha meio forte. Uma outra coisa que eu ia dizer, no geral, às vezes, assim, ó, e vocês até apresentaram, mas corretamente, se coloca lá, são cargas, pode-se trabalhar em determinadas fases de treinamento com cargas moderadas a leves, né? O que acontece? Quando eu penso em adaptação de resistência de força, tá? Que significa o quê? Melhorar meus níveis de força com mais repetições, na prática é isso, com grupos musculares geralmente menores, não é todo o corpo, quase sempre são menos grupos musculares, embora se tenha às vezes, mas o que mais acontece é localizado, né? Quando eu vou falar disso, para eu ter adaptações positivas, as cargas elas não podem ser leves a moderadas do ponto de vista específico. Claro que se eu comparar geral com a força máxima, a resistência de força é menor, ela é relativamente leve. Mas quando eu for treinar para adaptar a resistência de força, eu quero melhorar a resistência de força, as cargas elas têm que se aproximar da exaustão. Não precisa ser exatamente em exaustão, pode ser um pouco antes, mas elas têm que estar próximas. Isso significa o seguinte, quando termino a série, eu tenho que sentir cansaço. Eu tenho que sentir que cheguei quase no limite, eu tenho que ter essa percepção sobre essa carga. Tá? E se eu não tiver isso, se eu estiver fazendo e a coisa tá tranquila, eu saio cantando do treino, não adianta. A adaptação de resistência e de força vai ser menor. Tá? E aí que tem, às vezes, uma confusão em alguns grupos de musculação, porque o pessoal usa a resistência de força, como não gera uma grande hipertrofia, ou não é o principal, eles geralmente usam para carga regenerativa. Aí tudo bem, aquilo ali é para carga regenerativa, pode ser usado. Agora, quando eu quero adaptação de resistência de força, não dá para ser assim. Aí as cargas têm que ser relativamente altas, tá? Lembrem disso. Claro, menos carga do que tu vai fazer 4, 6, 8 repetições, mas elas têm que ser intensas para aquela zona de repetições, tá? Lembrem disso. Fechou, gente. A minha parte é isso. Alguém quer comentar alguma coisa ou tirar alguma dúvida da apresentação? Tem que estar, o treino tem que estar que nem tipo a Aline chegando para a aula aqui, entendeu? Não adianta estar muito tranquilo. Ó, a Aline, sim, está mostrando como é. Ela nem está ouvindo, né? Ela já desligou ali, está só vendo o programa da Globo lá de manhã cedo. Ela está fazendo até que sim, né? Realmente. Bem interessante o que o senhor está dizendo. Bom esse testezinho, né? De vez em quando faz um teste, assim. Ou a Aline está vendo lá o programa do sei lá, o Bom Dia Brasil. Estou falando com a minha mãe. A minha mãe fica falando, e eu fico assim para ela. Uhum. Entendi. O professor e a mãe, vai só cruzando ali. Tá louco aí. Que joia, gente. Mas olha só, mandar saludos para a mamãe. Muito bem. Olha só, gente, feita essa parte, então, lembrem disso, tem que terminar a sessão, os treinos, essas cargas no estilo Aline, tá? Não dá para ser muito tranquilo assim. Ok, mais pedagógico do que isso, impossível, né? Muito bem. Para